que sejam para Jesus as nossas primeiras palavras em agradecimentos pela oportunidade de termos despertado e de estarmos aqui nos propondo a praticarmos o nosso Evangelho de Jesus em nossos lares e em nossos corações. Amado Jesus, guia de nossas vidas, a Ti recorremos nesse instante, Senhor, a Te suplicar que Tu permitas que em Teu nome, que em nome dos mentores espirituais do nosso Evangelho, Bezerra de Menezes e André Luiz, que em nome dos benfeitores da humanidade, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós dar por iniciado ou reiniciado o nosso Evangelho na manhã de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Muita paz. Amados e queridos irmãos, meu cordial bom dia. Bom dia, aquele bom dia lindo, maravilhoso, nessa quarta-feira maravilhosa que o Pai do Céu preparou para cada um de nós. E esse maravilhosa, como sempre dizemos, fica circunscrito aí ao nosso merecimento e à nossa necessidade. Ninguém recebe aquilo que não merece e também aquilo que não precisa. Então, meus irmãos, não se esqueçam, por favor, de dar o like, de acionar o sininho, de se inscrever no canal, aqueles que ainda não são inscritos, e também de compartilhar, para que nós consigamos levar esse Evangelho de Jesus a mais lares e tenhamos, então, mais pessoas vibrando pela paz no mundo. Que assim seja. Ok, meus irmãos? Nós vamos então à nossa leitura de hoje, que nós hoje vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, um trechinho só um trechinho. No seu capítulo 13, lá no item 7, nós vamos encontrar o item convidar os pobres e os extropiados, dar sem esperar retribuição. E logo no início ele diz assim: disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convides nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vulo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão do reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. E aí a gente fica aqui a pensar como que Jesus propôs que nós, ao fazermos um festim, não convidemos os nossos entes queridos, outros sim, convidemos os irmãos em condições de rua, vamos dizer assim. Será que nós estamos preparados para isso? É uma pergunta que cada um de nós deve fazer a si próprio. Uma outra coisa que a gente precisa pensar e estar muito atento é que Jesus, ao falar, ele sabia que estava diante de um povo ultra ignorantes, porque certamente eu, por exemplo, estava lá, impossibilitado de entender as coisas do plano espiritual, pelo tamanho
da minha pequenez. Então Jesus usava por simbologias, por imagens fortes que pudessem nos chamar a atenção. Mas não há nenhuma utopia na fala de Jesus. O que há é que nós, muitas e a mais das vezes, não conseguimos pegar o espírito que vivifica e ficamos com a letra que mata. O que Jesus quis nos dizer, meus irmãos, é que nós deveríamos precisamos procurar a dar sem esperar retribuição. Fazer o bem sem olhar a quem. Procurar doar-se sem esperar que a pessoa se doe para nós. Essa é a proposta de Jesus. Que nós consigamos, meus irmãos, pô-la em prática em nossas vidas. Que diminuamos, se não finalizemos, o nosso desejo de levar vantagem em tudo. Então, quando fizermos um convite, não o façamos pensando que amanhã também receberemos um convite, mas que o façamos por querer bem aquela pessoa, por gostar daquele amigo, daquele parente. Essa ou esse deve ser o nosso comportamento, deve ser a nossa conduta. Foi assim que eu entendi a mensagem e eu gostaria muito que vocês pudessem nos comentários trazer as impressões de vocês, como vocês entenderam essa passagem de Jesus. Muito vai nos enriquecer, ok? Diante desse ensinamento de Jesus, trazido por Lucas, vamos então orar, vamos juntos implorar a misericórdia do alto para todos nós? Então vamos juntos. Jesus, de amor e bondade, queremos nesse instante levarmos os nossos pensamentos a Ti, Mestre amado, a Te suplicar, Jesus, que Tu possas abençoar a cada um de nós que participamos do Evangelho. Tu possas, Jesus, abençoar os nossos lares. Mas não podemos deixar de pedir também, Jesus, que Tu abençoes aqueles que não têm o lar para ser abençoado, mas que eles possam ser incutido neles, através dos Teus prepostos, a certeza de que não estão sozinhos, de que tudo passa e essa situação, que é momentânea, também vai passar. Que eles tenham fé, coragem e resignação. Queremos Te pedir, Jesus, pelos enfermos, nos hospitais, nas casas de saúde, nos leprosários, em seus leitos de dores, em seus lares, em qualquer lugar, Jesus. Aqueles que sentem dores, que possam, Jesus, ser abençoados. Em verdade, precisamos dizer que possamos ser abençoados, porque se formos observar, enfermos, estamos todos nós. Quando não estamos enfermos do corpo, ainda estamos muito enfermos da alma. Tu abençoa, Jesus, por misericórdia, aquele povo lá no Oriente Médio, aquela guerra incessante. Abençoa aqueles companheiros que partiram para a pátria da verdade, através dessas violências. Abençoa seus parentes, seus amigos, seus entes queridos, dando-lhes força e resignação. Abençoa a nós aqui no Brasil, Jesus, nas nossas comunidades, nos nossos estados.
onde está havendo aí uma verdadeira guerra civil, que nós possamos ter fé, Jesus, de que tudo passa e de que isso também vai passar. Queremos te pedir, Jesus, pelas nossas crianças abandonadas, pelos idosos, lotados nesses lugares aí coletivos, onde mais parece um amontoado de objetos do que de seres humanos. Que tu possas, Jesus, abençoar aqueles companheiros que não te conhecem, que não tem quem ore nem quem peça por eles também, Jesus. Sê conosco, Senhor, abençoando a toda a humanidade encarnada e também desencarnada. Permita, Senhor, que nós consigamos aumentar mais e mais a nossa fé, a certeza de que não estamos sozinhos, de que por mais que estejamos passando por um momento de dificuldades, isso vai passar. Tudo passa, porque o teu amor, Jesus, por todos nós é infinito, e tu não deixas de rogar ao Pai do céu por cada um de nós diante das nossas dificuldades. Nos lembramos aqui das pegadas na areia, trazendo a visão, o ensinamento de que nos piores momentos que nós passamos, estávamos sendo amparados, carregados por Ti, Mestre amado. E é assim que nós então, Mestre querido, te pedimos a permissão para que em Teu nome, em nome de André Luiz e Bezerra de Menezes, os patronos do nosso Evangelho, em nome dos benfeitores da humanidade, possamos interromper esse Evangelho com a promessa, com a proposta de o retomarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, queridos irmãos, irmãs, muito obrigado. Muito obrigado de coração por vocês acompanharem esse Evangelho, por vocês darem os seus likes, por vocês divulgarem, compartilharem esse Evangelho. A nossa proposta é de que mais e mais e mais companheiros venham chegando e possam, junto conosco, vibrar pela paz no mundo. O mundo precisa de paz. Que nós só possamos fazer a nossa parte. Ok, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. E eu quero deixar para vocês um lindo e um beijo no coração de cada um de vocês. Me queiram bem, porque eu estou de toda sorte procurando amar a cada um dos meus irmãos e irmãs. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.